Fala, mestres, tudo bem? Mestres, você já ouviu falar da expressão cliente tem sempre razão? E agora? Né? Você sabe como lidar com essa situação quando muitas das vezes você está dando o seu treinamento, está no seu cliente e algo ali acontece que o cliente chega e fala algo que você não concorda? Como que você faz? Segue a dica muito bacana de como que você pode lidar com esses problemas no seu dia a dia. Roda a vinheta. Olha só, quando você se depara com alguma situação muito chata que pode acontecer no seu dia a dia, né, de uma prestação de serviço, lembra que você prestando um serviço para uma empresa, muitas das vezes nós estamos falando de um CNPJ, atendendo um CNPJ, mas ali dentro são CPFs conversando com CPFs. E muitas das vezes, por mais que existem informações certas ou erradas nessa conexão, mas quem está analisando isso são pessoas, e pessoas podem interpretar de forma errada alguma determinada informação, seja o seu cliente ou seja muitas vezes até mesmo você, tá? Mas a pergunta é, cliente tem sempre razão? A minha dica deixar para vocês é que não. Por que não? Porque existem clientes e clientes. Existe aquele cliente que ele entende o seu lado, que ele respeita você como pessoa, como empresa, como profissional. Existem alguns clientes que ele só quer extrair de você o máximo possível, quer poder, o famoso quer sugar, quer poder tirar o máximo, arrochar ali o máximo possível de tirar de você, sem te respeitar como empresa, como pessoa, como profissional, tá ok? Então muitas das vezes você fica ali com medo, mas eu vou perder o cliente vai ficar chateado se eu não fizer isso, né? Cabe sempre uma análise sua, né? Vale a pena fazer talvez algo a mais para o seu cliente se ele te pedir? Lógico que pode ser que sim, né? Mas também tudo tem um limite. Agora, o que pode acontecer, por exemplo, num treinamento? Pode acontecer de muitas das vezes uma fala sua ser mal interpretada, ou porque você realmente cometeu uma gafe de ter falado algo que não caiu bem para aquela empresa, ou uma brincadeira que você fez, e eu falo muito, toma muito cuidado com brincadeiras em empresa, tá? Porque pode ser que você faça uma brincadeira numa determinada empresa que não tem uma política de compliance muito forte e não dê nada, né? Talvez com um tipo de pessoa que não ache ruim, mas você pode talvez fazer a mesma brincadeira numa outra empresa onde o compliance é muito forte, onde talvez as pessoas tenham ali um tino de julgamento muitas vezes um pouco mais apurado e a brincadeira não cair muito legal, né? Então cuidados com brincadeiras de etnia, questão de cor, raça, sexo, né? Brincadeira de homem ou mulher, por exemplo, se um é melhor do que o outro, ou um é mais fraco ou mais inteligente, esse tipo de brincadeira, conotações sexuais, muitas das vezes podem cair muito mal, tá? E muitas das vezes uma má interpretação dessa brincadeira pode levar a uma chateação no treinamento. E aí cabe muito bem essa análise. Se isso fez parte do seu treinamento, e pode ser que você consiga explicar isso para o seu cliente, né? Então o cliente tem razão de achar ruim? Talvez sim, mas significa que aquele texto precisa ser levado adiante? Talvez não. Agora, se foi uma brincadeira mal feita sua, que caiu muito mal, cabe uma desculpa, e aí sim o cliente tem razão, né? Agora, se foi algo que o cliente esperava de você, mas que não estava combinado, ou algo que ele quis mais do que deveria e você não tem condição de atender, por exemplo, não significa que ele tem razão. Ele não pode te obrigar a executar, por exemplo, uma tarefa que não estava combinada, né? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava atendendo um cliente e nós estávamos realizando um treinamento de NR35, trabalho em altura, só que o cliente virou e falou assim, mas você não falou nada de acesso por corda, né? Na verdade você não falou nada, desculpa, não foi acesso por corda, você não falou nada de nós. E eu falei assim, pela quantidade de pessoas que tinha na turma, pelo tempo que nós temos de prática, não dava tempo de falar de nós, as pessoas eram tudo novatas, ninguém conhecia nada de trabalho em altura, não tinha muita informação a passar para a gente chegar até o ponto de falar de nós com as pessoas, né? Eu entendo que saber fazer nó talvez é importante,
Mas num primeiro momento a análise é tem que ser muito inteligente. A empresa vai usar aqueles nós? As pessoas que realizam trabalho em altura, estão com acesso por escada marinheiro, acesso por escada de rampa, acesso por plataforma, ou PTA, quando que ela, tudo com linha de vida ou com talabarte, quando que ela vai usar nós? Não vai usar, né? Quando que talvez alguém lá dentro usaria nós? Talvez um técnico de segurança para fazer uma linha de vida temporária, talvez um prestador de serviço, mas não aquelas pessoas daquele treinamento, né? Então o cliente tem razão quando ele achou ruim, que eu não ensinei nós. Não, ele não tinha razão, porque primeiro aquela tarefa em si não cabia para aquela turma, e não estava no cronograma, e não estava no conteúdo programático para aquele treinamento. Então o cliente ele teve que entender, ok? Agora, se eu tivesse vendido o serviço falando que eu ia executar a prática com nós, com acesso, por exemplo, vou dar um exemplo, com nós e com descida por rapel, e não entregasse isso, aí sim o meu cliente teria razão, tá ok? Então toma muito cuidado quando você faz um acordo com o cliente, o quanto mais documentado isso estiver, e não por boca, ou de preferência não no telefone, mas de preferência por e-mail, numa proposta muito bem redigida, isso faz com que você tenha menos dores de cabeça na hora de analisar qualquer desacordo junto ao cliente, né? E a última dica, e a dica que eu vou reforçar aqui, é sempre tomar cuidado com as brincadeiras, porque brincadeiras em treinamento são legais para quebrar gelo, numa dinâmica, para deixar em um ambiente mais descontraído, para as pessoas não ficarem travadas, tá? Porém, algumas brincadeiras podem pegar mal, tá joia? Então, mestres, fica aqui a minha dica muito bacana aí, né? Então, se aconteceu com você, deixa o seu comentário aqui no vídeo, deixa o seu comentário lá no Instagram, conta pra mim, né, o que já aconteceu com você, e se você concorda ou não se o cliente tem razão, sempre razão, né? E se algo já aconteceu com você, comenta aí. Não precisa falar o nome da empresa, mas comenta com a gente o que já aconteceu com você, para que a gente também saiba, tá joia? Fica aqui o meu forte abraço para vocês, até a próxima.